Fala, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima, do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano da plataforma Cataflix, dando continuidade ao estudo da nossa lei de execução penal, né? Agora nós vamos iniciar o título 3 lá da lei de execução penal, e o título 3 vai tratar nada menos, nada mais dos órgãos da execução. Os órgãos da execução penal, né? E isso vai estar previsto, vamos começar com o capítulo 1. O que nós temos no capítulo 1? O capítulo 1 trata das disposições gerais. E aí o artigo 61 vai começar a elencar os órgãos da execução penal, que vai do inciso 1 ao 8º. E aí, pessoal, é comum em prova eles falarem assim: a OAB é órgão da execução penal. Não, a OAB não é órgão da execução penal. A Defensoria Pública é órgão da execução penal. Agora sim, porque foi introduzido lá em 2010. Quantos conselhos nós temos como órgão da execução penal? Nós temos 3 conselhos, ok? Aí os departamentos penitenciários também é órgão. Então vamos junto comigo, pessoal. Vamos ver aí, Reginaldo, coloca em tela para nós o artigo 61 e vocês acompanhem a leitura aí. Vamos lá, vamos fazer que nem o Jack, vamos por parte. São órgãos da execução penal. O primeiro grande órgão, né, que estabelece as diretrizes, a política penitenciária, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Não vai esquecer, é o Conselho Nacional. 2. O Juízo da Execução Penal. Então, segundo órgão aí na lista, o Juízo da Execução Penal é um órgão da execução penal. 3. O Ministério Público. 4. O Conselho Penitenciário. Conselho Penitenciário é âmbito estadual. Conselho Penitenciário também é órgão de execução penal. 5. Os departamentos penitenciários. Bom, os departamentos penitenciários estadual ligado à SEJUC também é órgão da execução penal. 6. O patronato. O patronato é fundamental. O patronato pode ser público ou pode ser privado. O patronato ele tem um papel fundamental porque ele apoia o egresso na sua volta à sociedade, tá? Também é órgão da execução penal. 7. O Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade é âmbito municipal. Aonde tem estabelecimento prisional tem que ter o Conselho da Comunidade. 8. A Defensoria Pública. Essa foi introduzida agora. Então são só 8 órgãos da execução penal. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, que é estadual, né? O patronato, que pode ser público ou particular, e o Conselho da Comunidade, que é no âmbito municipal, e a Defensoria Pública. Ok? Fica a dica. Vamos junto. Mantém, caveira. Dando continuidade aí, pessoal. Primeiro nós vimos o capítulo 1 lá dos órgãos da execução, que tratou das disposições gerais, que elencou lá todos os órgãos, né? Agora, o capítulo 2 ele vai tratar especificamente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Previsão legal vai do artigo 62 ao 64. Reginaldo, coloca em tela e vocês prestam muita atenção, porque é muito comum cair em prova a atribuição do Conselho Nacional, tá? A composição, ok? Quais são as atribuições dele. Então, presta atenção aí. Reginaldo, coloca em tela para nós então. Artigo 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, ou seja, Brasília, é subordinado ao Ministério da Justiça. Ok, vamos lá. Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros. 13 membros. São 13 membros. Isso é importante lá na prova. Tá? Por quantos membros é integrado o Conselho Nacional de Política Criminal? 13. Vamos lá. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através do ato do Ministro da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representante da comunidade e dos ministérios da área social. Então vem o pessoal da atividade,
vem de professores, vem também da comunidade. 13 membros. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos. 2 anos. E eles são renováveis 1/3 em cada ano. Ou seja, todo ano muda 1/3. Tá? Pega 3 aqui, divide por 3 e renova ele 1/3 todo ano. Tá ok? São por 2 anos. Artigo 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe. Vamos lá ver então as atribuições dele. Inciso 1. Propor diretrizes da política criminal contra a prevenção do delito, a administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Acompanha aí, Caveira. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento de Servidor. 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. Então, a arquitetura das construções da penitenciária é o Conselho Nacional, não é o estadual. 7. Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. 8. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se mediante relatório do Conselho Penitenciário Estadual, requisições, visitas e outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. O aluno outro dia perguntou para o professor, está falando território aí? Sim, filho, está falando território. Ah, mas nós não temos território. Não, nós não temos território. Mas não é vedada a criação de território. Porventura, se algum estado grande aí se desmembrar e resolver criar um território, não vai ter que alterar a lei de execução penal, tá? Por isso que está território aí também, ok? 9. Representar o juízo da execução ou a autoridade administrativa para instauração de sindicância o procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Muito bem. E o último aí, o 10, representar a autoridade competente para interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Então, o Conselho Nacional verifica que o estabelecimento não tem condições, ele vai representar para a autoridade competente para que interdite o presídio. Tá ok? Fica a dica. E lembrando, né, pessoal, em 84, quando foi criada a lei, Roraima não era estado, era território federal. Então, por isso que ainda está aí na lei de execução penal. Mesmo não tendo agora, a gente pode vir a ter no futuro. Fica a dica com o nosso professor de História e Geografia de Roraima. Mantém, Caveira, tamo junto. Ok, Caveira, vamos dar continuidade agora. Agora nós vamos ver o capítulo 3, né? O capítulo 2 nós vimos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e no capítulo 3 agora a gente vai falar do juízo da execução que está previsto aí no artigo 65. Reginaldo, coloca em tela para nós o artigo 65 e você acompanha a leitura, Caveira. Vamos ver qual é o papel do juízo da execução, que é um órgão da execução penal. Então vamos junto. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Então, quem decide os incidentes de execução é o juízo da execução. Mas se não tiver, é o juiz que prolatou a sentença, ok? Vamos lá agora, Reginaldo, artigo 66. Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado. Muito bem. Um novatio legis in melo o juiz tem que aplicar. Um abolitis crime o juiz tem que aplicar, ok? 2. Declarar extinta a punibilidade. 3. Decidir sobre. O juiz compete a ele decidir sobre o quê? A linha A, soma ou unificação de penas. B, progressão ou regressão nos regimes. C, detração e remissão da pena.
Detração é aquele quanto que ele ficou preso como preso preventivado, preso provisório, é descontado. E a remissão é pelo trabalho e pelo estudo. Então, o que a gente vai ver daqui a pouco? Tá, compete ao juiz. D, suspensão condicional da pena. E, livramento condicional. F, incidentes da execução. Inciso 4, autorizar saídas temporárias. Saída temporária é o juiz. Permissão de saída é a autoridade administrativa, o diretor. Cuidado com isso. 5, determinar. A linha A, vamos ver o que ele determina. A forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar sua execução. A linha B, a conversão da pena restritiva de direito e de multa em privativo de liberdade. A linha C, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivo de direito. A linha D, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha E, a revogação da medida de segurança. A linha F, a desinternação e o reestabelecimento da situação anterior. A linha G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H, a remoção do condenado na hipótese prevista do parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei. Ok? Remover ele para um estabelecimento prisional mais próximo da sua família, tá? Agora lá, C, inciso 6, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 7, inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providência para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 8º, interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos dessa lei. Compor e instalar o conselho da comunidade. Compor e instalar o conselho da comunidade. 10, emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Então, é uma obrigação do juiz emitir o atestado de pena a cumprir das pessoas que estão recolhidas. Ok, pessoal? Então, essas são as atribuições do nosso juízo da execução, que também é um órgão da execução penal. Sangue no olho, caneta na caveira. Vamos junto. Mantém, caveira. Olá, caveira, concurseiro do Universidade de Roraima. Vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos ver o capítulo 4 lá do título 3 e ainda nós estamos no assunto dos órgãos da segurança pública. O órgão que nós vamos ver agora, as atribuições, é do Ministério Público. Nós já vimos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nós já vimos do juízo da execução e agora nós vamos ver do Ministério Público. Reginaldo, coloca em tela, acompanha a leitura aí das atribuições do Ministério Público no âmbito da Lei de Execução Penal, que ele também é um órgão da execução penal. Vamos lá, artigo 67, Caveira. Acompanha aí, Caveira. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo nos incidentes de execução. Vamos lá, artigo 68. O que fala então a atribuição dele? Incumbe ainda ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Inciso 2, requerer. Vamos lá, o que ele vai requerer? A linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. A linha B, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A linha C, a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha D, a revogação da medida de segurança. A linha E, a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. A linha F, a internação, a desinternação e o reestabelecimento da situação anterior. Inciso 3, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Então, todo estabelecimento prisional, o Ministério Público tem a obrigatoriedade de visitar uma vez por mês e deixar registrado lá aquilo que ele encontrou de irregularidade, ok? Cabe a ele o custo légio, cabe a ele também fiscalizar na fase da execução. Fica a dica, Caveira!
Mantém sangue no olho, caneta na caveira. Vamos junto. Muito bem, caveira, vamos dar continuidade aí, ó, dos órgãos da execução penal, né? Já vimos o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vimos o juízo da execução, vimos a atribuição do Ministério Público e agora nós vamos ver do Conselho Penitenciário, né? Então, olha lá, capítulo 5 do Conselho Penitenciário. Acompanha aí em tela, Reginaldo, a leitura, lá no artigo 69. Vamos junto. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Não confunde o Conselho Penitenciário com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Foi aquele primeiro órgão lá que nós vimos. Ele também é um órgão, mas vamos lá ver o que compete a ele. Parágrafo 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Então você vê que eu falei para vocês que o Conselho Penitenciário ele é estadual. Então por isso que os membros dele é nomeado pelo governador. Vamos lá, junto, parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Você vê que é diferente. Lá os conselheiros nacionais é 2 anos, renovado, 1/3 a cada ano. Estadual é 4 anos. Vamos lá. Artigo 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário. Inciso 1. Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuado a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso, né? Inciso 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3. Apresentar no primeiro trimestre, não semestre, presta atenção, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Então, trabalhou o ano todo, no primeiro trimestre tem que mandar esse relatório para o Conselho Nacional, senão não vem grana, tá? Ok, pessoal? Inciso 4. Supervisionar os patronatos, bem como assistência ao egresso. Patronato, daqui a pouco a gente vai chegar lá, que é um órgão da execução também, fundamental. Ok, Caveira? Então essa é a atribuição do Conselho Penitenciário, lembrando que o Conselho Penitenciário é a nível estadual, ok? Mantém, Caveira, vamos dar continuidade agora. Agora nós vamos falar do capítulo 6, e o capítulo 6 ele trata dos departamentos penitenciários. Nós temos 3 sessões aí, né? Sessão 1, sessão 2, sessão 3. A primeira vai tratar do Departamento Penitenciário Nacional, nível federal. A 2 vai falar do Departamento Penitenciário a nível local, nível estadual. E a 3 vai falar da direção e do pessoal dos estabelecimentos prisionais. Então, muito importante esse tópico. Acompanhe a leitura. Sangue no olho, caneta na caveira. Mantém, caveira. Vamos lá, capítulo 6 dos Departamentos Penitenciários, seção 1 do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 62. São as atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inciso 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidas nesta lei. Inciso 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 6. Estabelecer mediante convênio com as unidades federativas o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade
aplicada pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para preso sujeito ao regime disciplinar. 7º, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Parágrafo 1º, incumbe também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamentos federais. Vamos lá, parágrafo 2º. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput desse artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres, de que trata o parágrafo 3º do artigo 112, que é a questão da progressão de regime, né? Dessa lei, avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres, no caso de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Muito bem, então cabe ao DEPEN também criar esses mecanismos. Seção 2, do Departamento Penitenciário Local, que nós podemos falar Departamentos Penitenciários Estaduais, né? Então vamos lá, o que fala a seção 2? Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. Artigo 74. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72, né, dessa lei, e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Muito bem, agora vou para a gente concluir aqui, ó, seção 3, da direção e do pessoal dos estabelecimentos prisionais. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Presta atenção que isso cai em prova. Todo mundo que tem nível superior pode ser diretor de estabelecimento? Não. Tem umas profissões específicas aqui previstas na lei, no 75. Então vamos lá, inciso 1. Ser portador de diploma de nível superior de Direito, Psicologia ou Ciências Sociais, ou Pedagogia ou Serviços Sociais. Então quais são as profissões? Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia e Serviços Sociais. São só essas formações. 2. Possuir experiência administrativa na área. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e as demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso pessoal penitenciário, bem como a progressão à ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. E parágrafo 2º, para a gente concluir essa sessão, esse capítulo. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado, né? Ele está falando assim, ó, no estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino. A regra é que os servidores sejam do sexo feminino. A exceção, salvo quando for especializado. Médico, psicólogo, né, dentista, se não tiver do sexo feminino, aí pode ser do sexo masculino. Fica a dica, mantenha, caveira, vamos junto buscar uma vaga aí no seu concurso, buscar a sua aprovação. Sangue no olho, caneta na caveira, mantenha.